Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. É o nosso Lab GNU ao vivo. Lab GNU que agora a gente faz 2 vezes por semana, na terça-feira e na quinta. Mas acontece que hoje é quarta. É que ontem eu tive um pequeno compromisso que eu não pude adiar, então eu transferi a aula para hoje, que é quarta-feira, né? Então estamos aqui nós na sala do software livre Jitsi, na instância Mal Amanhado, que é um oferecimento do nosso amigo, colega, aluno, professor Luiz Leal. Muito obrigado, Luiz. E você pode acessar aí por creteu.com.br/labgnu. Nós estamos aqui todas as terças-feiras às 19 horas, todas as quintas-feiras às 19 horas, ou quando tem algum contratempo a gente muda o dia, ou quando a gente faz alguma edição extraordinária. Hoje é dia 29 de setembro e estamos aqui já com algumas pessoas na sala. Eu quero agradecer então a presença do Francisco, do Guilherme, do Ricardo, do Saulo, do Matiusco, do Carlos, do Felipe, do Alexandre, do Eloy, do Vitor e do Fialmi. Muito bem-vindos todos e todas. E vamos lá, eu tenho que passar aqui uns recadinhos, como sempre, e dizer que se você estiver curtindo aqui os vídeos, deixa aí o seu joinha, apoia o canal, compartilha, passa para os outros, pode mandar pelo Facebook, pelo Telegram, pelo WhatsApp, Instagram, o diabo 4 que você quiser aí, por carta, sinal de fumaça, tá valendo. E se você quiser e puder fazer uma colaboração financeira, tem aí os QR Codes, elas são muito bem-vindas, independente do valor, também está na descrição deste vídeo. Se você tiver condição e achar que a gente merece de você fazer uma contribuição recorrente, a gente tem uma campanha lá no Apoia-se, que você pode acessar por apoia.se/curso GNU. Eu quero aproveitar, como sempre faço, agradecer a todos e todas que têm colaborado aqui com o mantenimento deste trabalho, né? Seja de uma forma ou de outra, qualquer que seja a colaboração, toda ela é bem-vinda, tanto a financeira quanto a outra que não é financeira. E, inclusive os feedbacks também, agradeço muito os retornos aí que a gente tem, seja aqui no YouTube, no Odyssey, no grupo e tudo mais, né? E dizer que eu estou sempre à disposição aí nas mídias sociais, eu sou o @Creteu, e nós temos o nosso já conhecido grupo lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU, e também na rede Matrix, também com o mesmo nome, Curso GNU. Vem com a gente fazer parte, é bem divertido. O nosso Lab GNU aqui costuma ser divertido e animado, né? E vamos a ele, né? Quem é que tem ideias aí para a gente fazer traquinagens, né? Antes de começar o Lab GNU, eu quero dizer que o Saulo chegou aqui mais cedo e me pediu uma coisa que é curiosa, mas que é muito importante. Ele me pediu para eu sacanear ele, para eu estragar alguma coisa de alguma máquina virtual dele, ou seja, eu causar um problema, para que ele depois, sem saber qual foi o problema, tentar resolver. Então esta é uma forma muito interessante, né? É claro que é meio ruim se você mesmo for fazer, né? Porque aí você já sabe o que está errado, né? Mas quando um faz pelo outro é mais legal, porque aí o outro não sabe o que está errado. E descobrir o que está errado para depois resolver o problema é a forma de resolver problemas, né? É a bio lá no meu canal, no grupo do curso GNU, que a solução de um problema é consequência de entender sua causa, né? Então é por aí. E como é que a gente descobre o problema? A gente observa, né? É um processo que lembra uma metodologia científica, né? Você observa, e observar significa observar mesmo tudo, qualquer coisa que apareça, né? Qualquer coisa que aparece na tela e tudo mais, e tentar identificar então. E como é que a gente identifica? A partir dessa observação, a gente imagina que algo deu errado, vê que algo deu errado. E aí a gente vai ter que fazer meio que um retrocesso na cabeça para saber, bom, o que é que acontece quando dá tudo certo? O que é preciso acontecer para dar tudo certo?
E aí, então, a gente vai ter que tentar interferir, né, analisando, para ver qual das etapas que precisa estar certa para tudo dar certo, que não estava certa, né? Então, fundamentalmente, resolver um problema é isso, é identificar onde é que eu estou, né? E é justamente por isso que a gente precisa entender. Então, por exemplo, eu vou até repetir algo que eu falei aqui na pré-aula, né? Eu sei que os jovens, especialmente, não estão muito ligados nisso, mas como eu sou engenheiro mecânico, meia boca em termos de conhecimentos automobilísticos, né? Mas eu vou dar um exemplo, né? Então imagine que alguém chegasse num grupo de apoio ao curso de automóveis que tivesse lá no Telegram e dissesse assim, olha, o meu carro não funciona, o que eu faço? Não tem uma resposta, né? Porque um carro, como um sistema operacional, pode ter uma porção de problemas. Então, não é suficiente dizer o meu carro não funciona. Porque o seu carro pode não funcionar por uma porção de coisas, né? Então, o que a gente tem que dizer quando vai analisar um problema, então, seja porque você está pedindo ajuda para alguém, seja porque você está pedindo ajuda para você mesmo, ou seja, você é o responsável por tentar resolver o problema, né? Você precisa descrever o que foi feito e tentar, com isso, passar informações para aquele que vai te ajudar, seja você mesmo ou seja outra pessoa. Então é preciso dizer como é que são as coisas. Por quê? Porque o carro não pode não funcionar. Imagine que alguém chegue num carro e coloque a chave, vire a chave, ou até antes, esqueci a chave, o carro não funciona. Sem a chave para virar a ignição do carro, o carro não funciona, né? Mas a pessoa para que você vai ajudar não sabe que você está sem a chave, né? É claro que todo mundo sabe que para ligar um carro, boa parte deles, tem uns que é com um botãozinho, com um cartão, mas vamos dizer dos carros mais vulgares, né? Que ainda precisa enfiar uma chave e virar uma chave, né? Quando a gente fala o carro não funcionou, a pessoa não sabe que a gente não sabe que precisa de uma chave. Então a gente tem que descrever. Ó, eu entrei no carro e falei, liga! E ele não ligou, né? Aí a pessoa do outro lado vai dizer, escuta, mas você tem a chave do carro? Ah, a chave do carro? Precisa ter chave no carro? Precisa ter chave no carro. Pera lá que eu vou pegar a chave no carro. Aí a pessoa vai lá, enfia a chave, vira a chave, o carro funcionou, ó, que maravilha. Era só a falta da chave. Às vezes o problema é realmente muito fácil, né? Mas vamos admitir que a chave está lá, a pessoa virou a chave e o carro não funcionou. O carro pode não ter funcionado porque a bateria está descarregada e o carro precisa da bateria para poder iniciar, né, dar o boot no motor. Precisa da bateria, ou dar o arranque no motor, que arranque e boot é quase que uma tradução super de boa mesmo, né? Então o exemplo do carro serve por conta disso, né? Muito bem, para o carro funcionar, precisa de ter a bateria lá com carga. Ela pode não estar com carga, mas ela pode estar com carga, mas o cabo que faz a carga chegar até o sistema de arranque está solto, né? Está oxidado e não está passando contato, então o carro também não vai funcionar. A bateria pode estar ótima, o cabo pode estar ótimo, mas o motor de arranque que tem no carro, que é um motor elétrico que funciona com essa energia que vem da bateria e faz o motor girar inicialmente, pode estar com um problema. Então, um outro problema para o carro não funcionar pode ser o motor de arranque. Mas o motor de arranque pode estar ótimo e o carro faz o motor girar, mas não pega. E não pega por quê? Porque pode faltar faísca. Porque para um carro pegar, ele precisa de faísca. E quem produz a faísca? Quem produz a faísca é uma bobina, é a vela, né, que produz a faísca. Então, um mecânico vai ter que observar isso, né? Não, a faísca está chegando, mas ainda assim o carro não pega. Opa, então é porque falta combustível ali no motor. E como é que o combustível chega ali no motor? Ele está lá no tanque e para chegar no motor precisa de uma bomba. Não vai explodir o carro, não. Uma bomba elétrica, né, que puxa a gasolina do tanque e leva até o motor. Então, se essa bomba não estiver funcionando, o carro também não vai funcionar.
Ah, não, mas a bomba está funcionando. Mas pode ser que não tenha combustível. Então, o carro também não funciona. Então, para a gente poder chegar à conclusão de qual destas etapas não está funcionando, a gente, em primeiro lugar, precisa conhecer todas as etapas necessárias para funcionar. E aí a gente vai averiguando cada uma das etapas para ver qual delas não está funcionando. E isso se faz através de testes. Então, a primeira coisa que alguém vai fazer é observar. Então, se a gente vira a chave da ignição e a gente ouve, porque a gente ouve o motor de arranque funcionar. Então, se eu ouço o motor de arranque funcionar, eu já sei que o problema não está na bateria. Mas se a gente ouve um barulho do tipo... eu vou tentar reproduzir aqui. Um barulho que faz um tec, tec. Aí a gente já sabe que o motor de arranque não funcionou. Então, aí a gente vai colocar como possível culpado o sistema elétrico que faz o motor de arranque funcionar. Pode ser que o motor de arranque esteja queimado, pode ser que o cabo da bateria esteja solto, pode ser que a bateria esteja sem carga. Então, o próximo passo, ao observar esse barulho, é descobrir qual deles que está com problema. E como é que se faz isso? Tem várias formas, mas sempre vai ter um equipamento de medição, né, para poder medir a carga, se tem carga, e assim por diante. Quando a gente tem um problema no GNU, é a mesma coisa, né? A gente identifica onde a gente está, o carro não funcionou, e aí a gente vai vendo tudo que é preciso para aquilo funcionar. E aí, a partir daí, a gente vai fazendo testes, vendo se o cabo da bateria, vendo se isso e aquilo, né? Os equivalentes disso, para descobrir onde é que está a falha. E aí corrige-se a falha e, obviamente, tudo voltará ao normal, tudo vai funcionar, porque o normal é funcionar, pelo menos num GNU. Tudo bem? Então, é muito bacana fazer isso, você pode fazer isso com um colega, pode fazer como fez o Saulo, que é mais atrevido, né? Mas tudo bem, tá valendo. Que é pedir para eu causar um problema lá. Então, eu fiz isso, eu causei um problema em 2 máquinas virtuais dele, um problema nível 1 e um problema nível 2, um mais simplinho e um outro um pouco mais complicado. Por quê? Porque quando a gente se lasca, como diria o Saulo, né? Quando a gente se lasca, a gente aprende. É resolvendo esse tipo de problema que muitas vezes a gente vai ter que enfrentar um problema que a gente não sabe essas etapas todas. Eita, e agora? Eu faço o quê? Porque senão só poderia resolver o problema quem já sabe tudo. E não é assim. Então, quando você tem um problema, é uma oportunidade extraordinária para você descobrir tudo o que é preciso. E aí você observa, apareceu lá uma mensagem, não, num dos exemplos lá, que também foi passado pelo Ricardo aqui, que ele disse que está tendo esse problema numa máquina virtual, ele ligou a máquina e apareceu lá, GRUB, sinal de maior. Eu não sei o que é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no meu site de busca predileto e vou colocar lá. Liguei a máquina e só apareceu GRUB maior que. Alguém já teve esse problema, obviamente, e alguém já escreveu alguma coisa. Aí você vai conseguir encontrando coisas que vão te ajudando a entender esse complexo de coisas, de tudo que precisa acontecer. Com o tempo, resolvendo uma porção de problemas, vai chegar um momento que você sabe tudo que precisa acontecer. E aí, é óbvio, fica mais fácil resolver problemas, né? Problema de GRUB, eu resolvo assim às centenas, né? Lá no grupo já resolvi inúmeros diferentes, iguais e tal, aqui nos laboratórios também, né? Inclusive alguns que eu não conhecia, problemas que eu nunca tinha enfrentado, né? E aí é ótimo, né? Porque aí a gente descobre mais alguma coisa, a gente aprende mais alguma coisa, né? E aí é óbvio que quando você tem bastante experiência, você pega lá um problema que você fala, esse eu já conheço, já estou ligado o que é, e aí dá a impressão de que é fácil resolver o problema. E essa impressão está correta. É sempre fácil resolver o problema quando você sabe todas as etapas e sabe identificar em que etapa você está e qual etapa falhou, né? Então, a aparente dificuldade, ela na verdade não é do problema, é de quem está resolvendo o problema. E é natural essa dificuldade existir, até que você conheça todas as etapas. Aí você vai perceber que, como num passe de mágica, o que parecia ser difícil agora é fácil. Porque sempre é fácil quando você
conhece quais são as etapas, né? E é por isso que fazer esse tipo de desafio é muito bacana, é divertido, né? Eu sempre faço, quando era possível, no momento não está sendo, né? Aulas presenciais, eu sempre aproveitei o intervalo das aulas, né? Para o almoço, ou dependendo da aula, de uma aula para outra aula, eu acesso lá a máquina do aluno e faço algum tipo de intervenção que vai fazer a produção de um problema, né? Para o aluno chegar lá, ligar a máquina dele e não está funcionando. Então, vamos identificar qual é o problema. E essa é uma das formas pedagógicas, didáticas mais interessantes, né? Mas é isso aí. Dito isso, vamos para os problemas ou os experimentos e etc. Quem é que tem alguma sugestão? Tem mais gente que chegou aqui que eu acho que eu não... John, eu acho que eu não tinha falado alô ainda. E é isso aí. Boa noite, John. O que temos aí de ideias? Vamos lá. Vamos lançar as ideias. Se alguém tiver uma máquina virtual para a gente acessar, se não tiver... Porque os problemas do Saulo eu não quero resolver, eu quero que ele se lasque, eu quero que ele quebre a cabeça. Não é porque eu sou sarcástico. Tô ouvindo, viu? Eu sei. Não é porque eu sou sarcástico, é porque é assim que a gente aprende. Então eu achei muito bacana, viu, Saulo, da sua parte, porque realmente é assim que a gente aprende, resolvendo problema, né? É claro que eu agradeço a confiança, né? De que eu não vou fazer alguma coisa na sua máquina que vá causar um dano que te faça perder alguma coisa, né? Boa noite, Luiz. Chegou o dono da sala, gente, vamos maneirar aí na conversa que chegou o dono da sala. Aí é assim, né? A gente faz uma sacanagemzinha, né? Não é... É verdade, né, Saulo? Essa história vai ficar... A piada interna aqui, que você que está nos assistindo na versão gravada, vai ficar sem saber, cara, porque isso aí são certas coisas que só sabe quem vem aqui. Arruma um horarinho aí para você vir, cara. Terça-feira, quinta-feira, 19 horas. A gente vai aqui até pelo menos 21, né? Então, aparece, pô. Aí você vai curtir, pode ter certeza. Mas é isso aí, quem é que temos aqui? Pergunta o Ricardo, existem muitos danos que não são irreversíveis? Cara, se não for hardware, porque um hardware provoca eventualmente um defeito de hardware, provoca um dano irreversível, ou seja, que não dá para voltar atrás. Mas se é software, cara, software é uma instalação, é copiar arquivo e preparar para dar boot, cara. Então, seja lá o que tenha acontecido num sistema, né, a gente, com mais ou menos trabalho, consegue reverter. Não existe não reverter. Não existe, em termos de uma instalação de sistema, um problema que seja irreversível. Dependendo do tamanho do problema, pode até ser que, em alguns casos, dê mais trabalho para reverter do que para instalar de novo, né? Mas eu uso esse lema de reinstalar jamais há muito tempo, né? E ele sempre me foi muito útil, cara. Porque, embora em algumas circunstâncias seja menos trabalhoso, seja mais fácil reinstalar, então, por exemplo, esses dois problemas que eu causei nas duas máquinas virtuais do Saulo, ele resolveria, ou ele, na verdade não é resolver, né? Ele contornaria o problema reinstalando, sem dúvida. Mas veja, reinstalando, a máquina dele voltaria a funcionar de boa, mas ele não teria aprendido patavina de nada. E veja, na máquina virtual dele, é claro que ele pode instalar. No seu desktop, de repente, você pode reinstalar. Não tem nenhum problema. A máquina é sua mesmo, e ponto final. Reinstalei e um abraço. Ninguém tem nada com isso. Agora, tudo isso do reinstalar jamais, ele vem por quê? Porque no trabalho do dia a dia, você chega lá num servidor, cara, e o servidor está com esse problema que eu causei na máquina do Saulo, porque isso não acontece só em desktop, né? E aí você, vou reinstalar o servidor, mas e tudo que tem lá no servidor? E todas as configurações que tem lá no servidor? Então, num servidor, num cliente,
A possibilidade de reinstalar é bem menor. E aí vai dar um trabalho enorme. E pior, vai produzir uma incerteza absoluta, cara. Porque qualquer problema que venha depois, você sempre vai achar que foi porque reinstalou e ainda não fez tudo o que precisava fazer. E não tem problema mais difícil de resolver do que a incerteza, né? E é por isso que eu sempre defendo essa ideia de reinstalar jamais. Porque cada oportunidade de resolver problema é uma oportunidade de aprender coisas novas, né? E isso é fabuloso, né? O Ricardo fala que reinstalar não tem sentido futuro nenhum. Eu concordo plenamente, né? Até porque nós estaríamos aqui. É verdade, cara. A gente está aqui para aprender a não reinstalar. O Matiuso diz aqui que não sei se é fora do escopo. Aqui não tem nada fora do escopo, cara. Mas ele vai perguntar mesmo assim. O GitLab não aceita mais a gente colocar no projeto GPL 3. O GitLab, se sim, porque o meu inglês é pobre. Quais outros, além do Codeberg, temos para colocar projetos de software livre sem ter que pagar? Eu não sei responder essa pergunta, Matheus, e aqui, como eu sempre falo, né? Nos nossos laboratórios aqui, eu respondo 100% das perguntas, porque uma das respostas possíveis é não sei. Mas eu acho estranho, cara. Quer dizer, o GitLab, a gente tem que entender mais ou menos como é o Jitsi, né? É um software livre e que, portanto, não tem restrição nenhuma, né? Agora, uma determinada instância do GitLab pode ter ou não uma restrição? Pode ter ou não uma restrição. Então, a gente não pode confundir Jitsi, por exemplo, que é um software, com a instância pública do Jitsi, que é o software Jitsi funcionando e controlado por alguém especificamente, né? Aqui, por exemplo, a gente está usando o Jitsi numa instância que é a instância do Luiz Leal, e poderia ter algum tipo de restrição ou algum tipo de funcionamento diferente da instância pública, né? A mesma coisa ocorre com o GitLab, tem o software e tem a instância. Então eu não sei onde é que você viu isso, Matheus, porque isso é grave, uma restrição como essa, uma restrição de não aceite de um software com licença GPL 3+, né? Você pode ter confundido a tradução, usou o tradutor quando ele recusou a entrada. Não sei, a gente pode pesquisar isso, me parece isso um assunto bastante a ver com o nosso curso GNU, sim, porque a preocupação com o software livre, com essas coisas, é parte do meu interesse particular e também do espírito do curso GNU, né? Que é o espírito do software livre, da liberdade dos usuários e tudo mais, né? Então, a gente, segundo uma primeira questão completa, não entendi. Não sei se você já conseguiu resolver o problema, é isso, Sal? Isso. Já deu boot, já funcionou? Já, tá no grau. Mas já arrumou? No caso foi o arquivo de configuração, foi que tu zoou, aí eu... Só acredito vendo. Eu sou dessa linha também, viu, Luiz? Aqui, olha. Pera lá, deixa eu botar aqui para todo mundo ver. Pera lá. Vamos aqui no full screen. Pronto. E aí estamos vendo aqui tô vendo um menu aí. Acho que ele resolveu mesmo, cara. Tá brincando, né? Aí, beleza. Aí, botando a máquina. Não instalou outra máquina não, né? Não é a mesma. Aí, então, show de bola. Põe aí seu usuário, vê se vai tudo certinho. Que era outra coisa que eu ia te sacanear, que era mudar a senha do usuário. Beleza, parabéns. Muito bem. Então conta aí para nós o que você fez. No caso eu tive que fazer um novo arquivo do... Então vamos contar o que aconteceu. Quando você deu boot, apareceu escrito lá, Grub, né? Isso. Não apareceu o menu, né? Aí o que eu fiz? Eu identifiquei onde estavam as partições do disco que tinha. Certo. Aí, identificando as partições, eu vi onde estava montado no caso, a partição barra. Uhum. Aí fui lá e dei o comando daquele comando do Linux para poder carregar o kernel.
e para carregar o NTRD. Aí Perfeito. uma vez carregando, eu entrei e dei o Groove, né? Groove, Update Groove, né? Update Groove, que recria o arquivo de configuração. E aí tudo voltou ao normal. Isso. Maravilha. Então tá. Então, esse facinho passou. Agora vamos. Você depois aí quebra a cara no segundo, né? Mas deixar para depois. Não tem problema não, mas tá beleza, tá vendo? Foi lá e resolveu. É isso aí. Muito bem, parabéns. Vamos ver o que é que temos mais aqui no nosso papo aqui. O Edjon tá mandando umas mensagens ali, mas deixa eu ver aqui. Ah, tá ali. O Debian, ele está dizendo assim: professor, meu Debian Bookworm com esse novo kernel 5.14 não está funcionando o vídeo direito. O sistema boota, mas a imagem fica toda zoada. Eu, às cegas, consegui logar e dar um systemctl reboot nele e bootar o kernel antigo, que daí funciona normalmente. O que será que pode ter dado errado? O Demesg tem essas mensagens aqui que ele manda aqui, umas mensagens de DRM, do Nouveau e tudo mais, né? Eu não sei, Edjon. A gente teria que fazer algumas perguntas, como eu sempre falo, o processo tem que ser uma anamnese, né? Que é como a gente pergunta. O Luiz está sugerindo, acho que é uma boa sugestão, que você logue, né? Eventualmente até no kernel novo, sem a tela gráfica, de lá abra um temate e compartilhe aqui com a gente o endereço do temate, né? E aí a gente acessa lá e estuda o problema. O que você acha, Edjon? Podemos fazer isso, hein? Ah, vai direto na TTI, melhor ainda. Então, loga lá, instala o temate, roda lá o temate, manda um link aqui para nós, ou manda para o Luiz uma fotografia que ele traduz aquelas letras todas lá e manda aqui para nós. A imagem na tela de texto fica toda zoada, João? Mas você tem servidor SSH, como sugere lá o Luiz, nessa máquina? Se você tiver um servidor SSH e tiver uma outra máquina, você pode acessar via SSH a outra máquina e de lá da outra máquina abrir o temate e a gente chega lá do mesmo jeito. O ideal é que seja com o kernel novo, o ideal é que seja ou por SSH ou pelo TTY, que é para a gente poder derrubar o ambiente gráfico, subir o ambiente gráfico, para resolver o problema sem ter que reabrir a sessão do temate, né? Não tem SSH. Então a primeira coisa que você já devia ter feito há muito tempo, e aí aprendeu-se quebrando a cara agora, é que tem que ter servidor SSH. Servidor SSH é uma coisa assim imprescindível, especialmente para quem está querendo aprender, porque é sempre uma forma de interagir com a máquina quando faltam outras, né? Isso é muito importante de ter. Eu tenho, e tenho inclusive, por exemplo, no meu celular, um cliente de SSH, né? Porque se eu tiver um problema desse, eu posso usar o meu celular para logar na minha máquina e com o próprio celular aqui resolver alguma coisa, e já foi necessário isso uma outra vez, né? É importante, né? Então, bom, se você não tem SSH de jeito nenhum, boa, Luiz, é isso mesmo que eu penso que o Luiz falou aqui, que é boota no kernel antigo, instala o servidor SSH e aí rebuta com o kernel novo para ter o problema e pronto. É medo do que, Edjon? Não pode ter medo, cara. O Edjon disse aqui que ele tem medo. Ih, meu filho, como assim, João? Você deixa todo mundo animado aqui para querer resolver um problema e agora você vai abrir de lona, como diria antigamente, no jogo da porrinha, já que o Luiz Leal e o Saulo estão aqui na sala, ou no palitinho, para quem é de outra região do país, né? Ou de sei lá que outro nome. Como assim tudo bagunçado, John? Não tem essa de tudo bagunçado, cara.
A gente não vai ver a bagunça, não. A gente só vai ver... Uma coisa interessante é que, por exemplo, eu estou usando o Bookworm no AVM, né? Aí eu Certo, Luiz? percebo que não é que esteja zoado, mas tipo, tem alguns tons de cores, fica meio que passando umas listrinhas. Ah, é? Depende muito Eu também de não pago módulos, de pra. versão de Também quase kernel. essa outra máquina é sempre eu utilizo na CCH, né? Raramente eu vejo Uhum. o gráfico, mas eu lembro que a última vez que eu vi alguma coisa gráfica tava assim. Mas numa tela mesmo, você falou que a máquina é virtual? Isso, quando eu entrei lá no modo gráfico, né? Então, aqui numa máquina virtual, o que você fez? VNC, Spice, o que foi? O Spice. Aí pode ser alguma coisa que esteja não na máquina virtual, mas na máquina local, no host mesmo, né? Como é que Sim. você vai ter certeza disso, né? Tem que analisar mais aí, Luiz. E é remoto ou é local esse servidor? O servidor de virtualização é a tua própria máquina ou é uma outra máquina remota? É aquele notebook. Ah, o Diferente. notebook revivido lá? É, tem um nomezinho que quando uma pessoa em carro, né? Quando você ferra com o motor, né? Você tem um nomezinho para Recondicionado. isso. Recondicionado é bom. Bom, John, você fique à vontade, cara, mas não tem que ter quesito nenhum de bagunçado, não. Tá tudo em ordem aqui, cara. Mas fica Outra tranquilo aí, coisa. cara. O que a Eu não gente sei tá se tu já aqui. comentou. Eu não sei se tu já comentou, mas eu mandei uma sugestão, né? Se era possível transformar um seed no teste, ensino Ah, médio. você quer falar de downgrade, né? Isso. Certo, Se é certo, certo. possível fazer isso, quais são as implicações, o que deve ser levado em consideração. Cara, não precisa assistir aula nenhuma de SSH, John. apt, espaço install, espaço OpenSSH-server, vai ter instalado o servidor SSH. Aí de uma outra máquina você vai fazer SSH, nome do usuário, @ o IP da máquina virtual. Pronto, só isso, cara. Mais nada além disso. É super suave, super tranquilo. Né? Não precisa nem assistir a aula de SSH. O Luiz já colocou aí o comando para você instalar o servidor SSH e é super suave, super tranquilo, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausazinha aqui na gravação para abrir aqui umas máquinas virtuais e voltar aí para discutir essa questão que o Luiz sugeriu. Já volto já. Bom, vamos discutir essa questão do Luiz, que seria a de fazer... A proposta foi a seguinte, né? Estou aqui numa máquina que está instalado o Debian Bookworm, a futura versão 12 do Debian, né? E ele me perguntou se não seria interessante, como é que seria para fazer essa versão virar a versão 11. É isso, né, Luiz? Isso. E qual seria a razão de querer fazer um downgrade, né? Voltar aí para baixo, né? Upgrade seria uma atualização, né? Up para cima. E o downgrade seria uma desatualização, né? Botar para baixo, para uma versão anterior, né? Qual seria a razão para isso? Só me sacanear ou tem uma razão objetiva? Mais objetiva, ou com outro Então, objetivo? eu pensei mais no. Ah, é natural que a gente sempre veja atualização, mas eu não sei fazer o processo inverso. Então, caso por algum motivo eu precise, que não necessariamente seja agora, mas eu saber como é que faz. Bom, então a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que significa uma determinada versão, né? Fundamentalmente,
O que a gente tem numa instalação não é uma versão desta ou daquela. O que a gente tem é um bocado de pacotes, né? Então, dpkg-l, e mostra aqui todos os pacotes que eu tenho instalados, bem como as versões que eu tenho instaladas destes pacotes, tá certo? E o que quer dizer que eu tenho aqui, ó, e se eu rodar aqui um apt install, eu vou ver que essa instalação tem nada para ser atualizado, nada novo para ser instalado, nada para ser removido, nada para ser que não tenha sido atualizado. Ou seja, essa instalação está up to date, está totalmente atualizada. E se eu rodar apt policy, eu vejo aqui quais os repositórios que eu estou usando e eu vejo então que eu tenho um bookworm. O que quer dizer isso fundamentalmente? É que todos os pacotes que eu tenho instalados aqui estão instalados com a versão mais recente deste pacote, que está no Debian Bookworm. O que quer dizer está no Debian Bookworm? Significa que tem lá um diretório nos repositórios do Debian que tem um arquivo que diz a versão de tudo que está lá. Quando a gente roda apt update, o que a gente está fazendo é baixando esta lista. Você repare aqui que ao rodar apt update só passeou pelos repositórios e fez lá done e mais nada. E disse que todos os pacotes estão atualizados, up to date. Muito bem. Mas o que de fato acontece com o apt update? Ó? Se eu olhar aqui no diretório var, lib, dpkg, não, var, lib, dpkg, isso. Aí tem um diretório aqui, não é esse que eu quero, é outro. É var, lib, apt, isso, é esse que eu quero, apt, e aqui vai ter um diretório chamado lists. Então, ó, estou no diretório var, lib, apt, lists. E se eu olhar aqui, eu vejo justamente uma porção de arquivos, e está escrito tudo aqui, bookworm, que são os arquivos que são baixados quando a gente roda um apt update. Quer ver só? Eu vou apagar todos esses arquivos aqui, ó. rm, todos os arquivos. Dei uma reclamada aqui porque tem também 2 diretórios, mas eu não quero apagar os diretórios, ó. Então tá em branco agora. Se eu rodar um apt update, você vai ver que o comportamento mudou um pouquinho. Tá baixando coisas, ó. Coisa que não fez ainda há pouco. Não fez por quê? Porque o apt update saca que o conteúdo desse diretório já tem a lista mais recente disponível no repositório. Quando eu apaguei, o apt update não encontrou essas listas neste arquivo var, lib, apt lists. Então ele baixou de novo. Se eu olhar um ls aqui agora, eu vou ver que os arquivos foram baixados de novo. E que arquivos são esses, né? O arquivo fundamental que tem aí, tem vários, mas vamos olhar esse arquivo aqui. Eu vou abrir meu editor VI e vou olhar esse arquivo aqui, ó, deb.debian.org, que é o nome do repositório, underline Debian, que é o diretório, distes bookworm, porque eu estou usando o bookworm, e um arquivo chamado inrelease. Esse arquivo é um arquivo que contém a lista de tudo que está no repositório em todas as suas seções. É uma lista dos arquivos que tem lá, indicando o conteúdo de cada uma das seções deste repositório. Então ele me mostra uma porção de informações, inclusive dizendo que isso aqui é um arquivo que foi assinado com uma chave PGP. Que chave PGP? A chave PGP daquele repositório, a chave PGP do Debian, de um repositório oficial do Debian. Algumas informações são muito interessantes aqui, como, por exemplo, a data em que isso foi atualizado. Foi no dia 29 de setembro, também conhecido como hoje, às 20 horas e 23 minutos, UTC. Agora são 20 horas e 45 minutos, né, do horário de cá, onde estou eu, que é
em São Paulo, né? Então são 23 horas e 43 minutos. Então há 3 horas atrás foi feita uma atualização ali, né? A gente obtém também umas informações que esse repositório tem os pacotes de várias arquiteturas, e ele mostra aqui, ó, da arquitetura ALL, que são os pacotes que não precisam de compilação, da arquitetura AMD64, ARM64, ARMEL, ARM-HF, i386, MIPCEL, MIP64Cell, MIPCEL, PPC64L, S390X. São as arquiteturas que estão disponíveis neste repositório. Ele também me diz que as seções que estão disponíveis nesse repositório, e normalmente num repositório oficial é isso que você vai encontrar, são as seções main, contrib e non-free. Ele também indica aqui os MD5 SANs dos arquivos que estão lá. Então, o conteúdo do contrib tem um MD5 SAN. O conteúdo de cada uma das arquiteturas tem um arquivo MD5 SAN, né? Então, a gente vê aqui do contrib, a gente vê aqui para cada uma das arquiteturas, a gente vê aqui, vamos continuar aqui, ó. Tem bastante coisa, tem a parte de tradução também, né? Do main, ó, que é o que nos interessa, que aqui é tudo software livre, bonitinho, ó lá, tudo aqui. Dos binários e dos fontes, tudo que tem lá no repositório está aqui assinado, né? Um arquivo que tem o hash de cada um desses outros arquivos, e tudo isso, vou até lá ao final do arquivo, a gente vê a parte da assinatura. Então, a assinatura do repositório assinou isso, de maneira que quando eu fizer um apt update, isso não só é baixado, como a assinatura disso é verificada, né? De modo a saber que ninguém no meio do caminho, entre a minha comunicação da máquina até o servidor, interferiu lá e mudou alguma coisa, né? Então já tem uma checagem a partir daí. Muito bem. Outro arquivo muito importante que tem aí é esse aqui, ó. No caso, a minha arquitetura é a AMD64, né? Então eu vou olhar esse arquivo aqui, ó, que é a seção main. Então, deb.debian.org é o repositório, Debian é o diretório, a distribuição é o bookworm e a seção é main binary, ou os arquivos binários da arquitetura AMD64. Underline packages. O que é esse arquivo? Isso é um arquivo texto. Um arquivo texto composto da seguinte característica. Tem uma porção de linhas, que também no projeto Debian é chamado de stanza. Então isso é uma base de dados muito simples, no formato de arquivo texto, da seguinte maneira. Para cada grupo de texto, a gente tem uma porção de informações sobre um pacote, e aí uma linha em branco. Essa linha em branco é a separação dos registros. Então, cada pacote tem um monte de informações, aí uma linha em branco, que é outro pacote. Um monte de informações, uma linha em branco, outro pacote. Um monte de informações, uma linha em branco, outro pacote. E assim por diante. Então, esta lista, se eu olhar aqui, por exemplo, vamos ver, ó, cada pacote tem uma linha, que é a primeira linha, que diz package, dois pontos, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar grep package, dois pontos, nesse arquivo aqui, ó. E a gente vai ver o nome de todos os pacotes que estão lá naquele repositório, na seção main, né, do Debian Bookworm. Vamos contar quantos são? Vamos fazer um pipe wc-l e contar que a gente tem lá 60.486 pacotes. Então, a gente tem 60.486 pacotes num repositório oficial, na seção main, para a arquitetura AMD64. Se eu olhar de novo esse arquivo, eu vou ver que a gente tem informações sobre cada um dos pacotes. Então eu vou olhar desse primeiro aqui, porque isso está em ordem alfabética, e o primeiro pacote que aparece é o pacote 0AD. É um joguinho isso, né? E aí diz, olha, o pacote que eu tenho aqui nesse repositório é o 0AD, a versão é a 0.0.25b-1, o tamanho dele instalado é 26.447 bytes, o mantenedor é a equipe, é o time de games do Debian, a arquitetura é a AMD64. Este pacote depende de outros, depende do 0AD-data, na versão que seja maior ou igual à versão tal, depende do arquivo
do pacote 0AD-data numa versão menor ou igual a 0.25b1, depende do 0AD Data Common e assim todas as dependências desse pacote. Ele pré-depende do DPKG. A descrição desse é um joguinho de estratégia em tempo real do antigo Warfare. A página do desenvolvedor desse jogo é o Play 0AD. A descrição tem aqui um MD5 da descrição, para ninguém tentar mudar alguma coisa nesse sentido. Tem aqui as tags, que são formas de se encontrar esse pacote. A seção onde está esse pacote, que é Games. A prioridade de instalação desse pacote, que é opcional. O nome do arquivo desse pacote, ó, pool, é um diretório lá dentro do repositório, /main, um outro diretório lá dentro do repositório, 0, um outro diretório dentro desse repositório que vai ter todos os pacotes cujo nome começa com a letra, com o caractere 0, com o número 0. Aí tem um diretório chamado 0AD e lá dentro o nome do arquivo que tem esse pacote. Por quê? Porque no mesmo repositório vai ter vários pacotes, vários arquivos deb do mesmo pacote 0AD. Por quê? Porque no mesmo repositório está também, e eu vou mostrar esse cara aqui, fazendo da seguinte forma. Eu vou colocar aqui em full screen e vou acessar aqui o meu navegador e vou abrir aqui uma página que é justamente o repositório, ó, deb.debian.org/Debian. Ó, exatamente esse aqui é o repositório. O repositório é nada mais, nada menos do que um servidor web, né? E aí a gente vê aqui, ó, distes. O que tem aqui no distes? Cada uma das versões que tem pacotes aqui, ó. E você vê que é uma porção nesse repositório, ó. Tem o Debian 8.11, o Debian 9.13, o Debian 10.10, o Debian 11 e os links correspondentes também. Tem o Bookworm, tem o Bookworm Backports, o Bookworm Proposed Updates, o Bookworm Updates, o Bullseye Backports Sloop, o Bullseye Backports e assim por diante. O Bullseye aqui também está aqui bonitinho. E tem um link, né, para o Bullseye. Bullseye tem um link chamado Stable. Stable é um link para o diretório Bullseye, assim como Old Stable é Old Stable. Cadê o Old Stable? Aqui tem o Old Stable, é um link para o diretório chamado Buster, né? Então a gente tem aqui cada um deles. Quando a gente faz um apt update, se a gente está usando a versão Bookworm, ó, é aqui que ele vai. E aqui ele encontra uma porção de coisas, dentre elas aqueles arquivos que a gente viu lá, ó, em release, se a gente for lá no main, então aqueles arquivos que foram baixados lá, ó. Beleza? E no caso aqui foi o binary, a MD64, ó lá, aqueles arquivos que foram baixados lá, packages e tal e coisa. Então isso é o nosso repositório, estou navegando num repositório aqui. Um dos diretórios que tem num repositório é um diretório que chama pool. E nesse diretório é justamente onde estão efetivamente os pacotes. Então vou clicar lá no pool. Cliquei no pool, na seção main, e vou no diretório 0, justamente para mostrar isso. E aí a gente tem os pacotes no Debian que começam com a letra 0. A gente tem o 0AD Data, o 0AD e o 0xFFFF. Eu vou olhar esse 0AD, que é o que a gente mostrou ali. E aí a gente vai ver que tem uma porção de versões desse pacote. Não só tem a versão para as várias arquiteturas, como essa que está aqui, ó, MD64, a versão 0017. Tem para ARM, tem para i386. Mas tem também aqui um Debian.targz, que são as informações deste empacotamento desse software. Tem a versão que é a descrição desse pacote, que vão ter lá informações do mantenedor e dos pacotes que e do empacotamento também, e também esse arquivo que é muito importante, que é o 0017 origtargz, que isso aqui é o tarball, que a gente chama, né? É um arquivo tar, compactado e empacotado, que tem o upstream, ou seja, o código-fonte do autor deste programa. Mas repare que também tem a versão 0021, mas repare que também tem a versão 0023, repare também a 0023.1, a 0023.2, a 0025B1, a 0025 só.
Muito bem. Então, o que acontece? Dentro do repositório, a gente tem várias versões de um pacote, né? A versão do pacote disponível para o Bookworm é uma específica, que está lá naquele arquivo que a gente viu, né? Então, o que acaba compondo a versão cada versão terá um arquivo com todos os pacotes que estão nela, e tem um diretório que tem todos os pacotes de várias versões, né? Então, tudo isso para dizer como é que seria fazer o downgrade de versão. Fazer um downgrade de versão significaria a gente pegar e alterar o pacote que a gente tem instalado, cada um dos pacotes, com a última versão que está disponível para aquela respectiva distribuição. Um trabalho hercúleo para descobrir cada um desses softwares e fazer o downgrade de cada um desses pacotes. E, além de ser um trabalho hercúleo, um trabalho grande a ser feito, cheio de problemas no meio do caminho. Por quê? Porque se eu simplesmente pegar uma versão mais antiga, eu posso ter diversos problemas de inconsistência, porque eu tenho ainda outros pacotes que dependem de outras coisas e essa coisa toda. Então, seria um trabalho bem complexo para se fazer. Nada é impossível, como eu sempre digo, instalar um sistema operacional, copiar um bocado de arquivo e depois preparar ele para botar, né? Mas fazer um downgrade é alguma coisa que seria bastante trabalhosa de ser feito. Alguém até pode ter, quem sabe, eu não sei da existência, mas pode até ter feito um script para fazer tudo isso, né? Mas a ideia é essa, é ver todos os pacotes que estão instalados e instalar a versão mais recente. Então, eu sinceramente considero que não valeria muito a pena fazer isso, não. Eu posso imaginar aqui de sopetão, porque aqui as perguntas, quando elas surgem, não tem aviso prévio, assim, né? Embora o Luiz tenha falado um pouco sobre isso no grupo lá, mas é assim, eu teria que fazer para cada um dos pacotes ter a versão mais antiga, porque não basta, né? Não basta eu chegar aqui e alterar no etc apt sources.list e colocar aqui, ó, bullseye, ó. Eu poderia fazer isso, né? Ó, %s barra, vamos mudar aqui de bookworm para bullseye, né? Então, vou substituir todas as ocorrências da palavra bookworm pela palavra bullseye. Pronto, tá lá. Repare que se eu fizer um apt update, olha só o que vai acontecer. Vai baixar as listas todas de todos os pacotes que estão definidos para o bullseye, né? Então, inclusive, a gente vai ver o conteúdo desse diretório, a gente vai ver que além da lista, na verdade apagou aquela lista lá, não, que refez aqui porque eu mudei isso, só tem do bullseye agora. E aí, inclusive, está me dizendo, olha que curioso, eu voltei e está me dizendo que tem algo a ser apt list upgradable, que tem um pacote para ser atualizado. Por quê? Porque este pacote tem uma versão, provavelmente uma versão que corrige algum problema de segurança, que de fato, ó, stable security, né? Então a versão que está, veja que curioso, a versão que está no stable é mais recente do que a versão que está no bookworm. Por quê? Porque é uma versão que corrige uma falha de segurança, né? Mas todo o resto, a versão que está no bookworm é ou igual ou mais recente da versão que está no bullseye. Então, se eu fizer isso aqui, eu meio que transformei como um passe de mágica num bullseye. Mas não é um bullseye. Por quê? Porque as versões dos pacotes que eu tenho instalados são as versões que estão no bookworm, né? Se eu deixar isso quieto aqui, ou seja, continuar rodando apt update, todos os pacotes que vão chegando aí, que corrigem bugs ou problemas de segurança, vão estar numa versão mais recente. Então, vai chegar um momento, né, de que, eventualmente, as coisas vão sendo substituídas, sem eu precisar fazer grande coisa. Mas eu não tenho uma versão do bullseye de verdade, né? Eu tenho uma versão do bookworm, né? Inclusive, se eu rodar aqui um dpkg-l, um pacote que é chama base files, eu vou ver que ele tem o número 12, olha só, 12,
que vai ser a nova versão do Debian, a versão 12, que nesse momento está no estágio de desenvolvimento, mas que já tem nome, Bookworm. Então você repara que a versão desse pacote que eu tenho instalada é a 12, porque esse será o Debian 12, né? Como é que eu vou transformar isso para o 11? Só fazendo o downgrade desse cara. Porque se eu tentar instalar apt install base files, e o que ele vai mostrar para mim aqui? Ó? Ele vai mostrar que esse cara já tem uma versão mais nova. Mas se eu rodar um apt show base files, a gente vai ver mais coisas diferentes aí. Ó. A gente vai ver que está aqui a versão 12, não mostrou tudo aqui, deixa eu ver se com -a mostra. Mostra, com -a, ó, se eu rodar aqui apt policy base files, ele vai mostrar para mim que a versão que está instalada é a versão 12, a versão candidata, ou seja, a mais recente, é a versão 12. A versão 12, como ele não tem os repositórios, ele não sabe dizer que veio de um repositório. Ele pode imaginar que eu instalei isso direto usando o dpkg ou apt, usando o próprio arquivo do pacote. Mas ele mostra para mim que aqui tem no repositório é a 11. Ó. Perfeito? Então eu consigo ver isso, eu consigo inclusive baixar ela. Ó. Apt install base files download ou -d, só para fazer o download. Acho que ele nem fez o download. Eu preciso dar um -reinstall aqui, que aí ele vai fazer o download, eu acho. Vamos ver se ele fez o download. Vamos lá no /var, /cache, apt, archives, e vamos ver se ele foi para lá. Não foi. Então vamos ver aqui apt, base files, download, reinstall. Não está baixando aqui, danado. Como é que eu faço para baixar isso aqui? Com -download, eu imaginei que ele fosse baixar, mas ele não está baixando. Que saco, não? Quebrando a cara aqui. O que eu estou cometendo de errado aqui, hein? Já que eu fiz um reinstall aqui. Reinstall. Vamos ver do outro jeito. Não foi também? Não veio o cara aqui. Poxa. Download. Nem assim não foi. Então eu posso simplesmente ir lá no meu site do Debian e baixar. Não vai ser muito prático para fazer isso de todos os pacotes, né? Mas vamos lá. Vamos só para mostrar aqui, vamos lá na letra B. Na letra B. Aí na letra B a gente vai procurar aqui o Base Files. Base Files, tá ali, Base Files. E aí a gente vai ver que tem várias versões aqui, ó, inclusive a versão 11, ó, para MD64. Vou pegar o link desse pacote, copiar o endereço do link, vou fazer um wget, ó, wget, vou colar o link, ops, não colei o link, vamos colar o link, não está dando certo colar o link, vamos pegar isso aqui e vamos fazer assim, o que eu fiz de errado? Copiar o link e vamos colar o link, não está colando, coisas do Temate, agora colou, e estou baixando o cara, baixei o cara. Então agora temos o pacote na versão antiga e eu posso fazer um apt install e passar o nome do arquivo, né? Como eu estou nesse diretório, /base files instalador. Olha só que interessante. Ó. O apt dá conta de fazer isso. Ó. O pacote será downgraded. Eu fiz o downgrade. Ó. Vou fazer o downgrade do base files. Ó. E alguns arquivos foram alterados, como por exemplo o Debian version. Então se eu rolar aqui um cat/etc Debian version, vai dizer que está na versão 11. Então pronto, já fez o downgrade. Ó. lsb release -a, ó, tá vendo? Agora é o Bullseye. Não é. Só fiz o downgrade desse pacote, que é o pacote que tem os arquivos que mostra a versão. Mas eu não estou usando o Bullseye, não obstante aparecer como se eu tivesse, né? Então, a gente precisaria fazer, Luiz, para fazer o downgrade mesmo, de todos os pacotes. Eu não conheço uma ferramenta que faça isso de maneira automatizada, né? Pode ser até que tenha. Eu não vejo muito sentido, na verdade, né? Numa necessidade, a gente poderia fazer uma instalação que sobrescrevesse os pacotes, né? Então, eu
só consigo enxergar essas formas aí, né? Eu vou voltar a estaca zero. Beleza, Luiz? Pô, caramba. Beleza. Ah, bom, você que tinha ido embora, pô. Aí eu ia ficar chateado. Então, eu vou lá mudar de novo de bullseye. Então, você pode tentar fazer isso numa boa, mas vai dar trabalho, hein? Aí, Cretinho, eu acho que tá faltando o S lá no começo ali. Tá faltando o S lá no começo, que eu não coloquei de propósito, que era para ver se o pessoal estava prestando atenção. É isso aí. Obrigado, Guilherme. Agora voltou lá, então vamos dar um apt update. Beleza? Inclusive, olha que interessante. Fiz o apt update, de novo está baixando tudo, né? Todas as listas, né? E se eu fizer aqui um apt, ó, já tem aqui um pacote para ser atualizado. Vamos ver, ó, apt upgrade, ó lá, o base files, né? Porque quando eu atualizei a lista, a versão do pacote base file que está no Bookworm é a 12, né? Então ele se liga, o apt upgrade se liga que o que está disponível no repositório daquilo que eu tenho instalado tem um pacote numa versão mais recente. E aí eu consigo fazer isso e voltar. Ó. Repare que os arquivos modificados foram os mesmos, né? Então se eu fizer agora aqui um cat etc Debian version, mostra lá bookworm/seed. Se eu rodar um lsb underline release -a, mostra lá, ó, Debian bookworm/seed no release testing, né, que está no estágio testing. Se eu fizer um cat/etc/os release, a gente vê as mesmas informações aí, dizendo que eu tenho um Debian GNU Linux, né, que é o nome do sistema operacional, e que estamos aí usando essas informações aí todas, e nós temos aqui o bookworm/seed. Né? Então, a versão de um Debian diz respeito a esta lista e a versão de todos os pacotes. Né? A gente pode dar uma olhada, né? Porque vamos olhar o 0AD lá, que eu dei como exemplo. Né? Eu estou no terminal ou estou no full screen? Estou no full screen. Então vamos olhar lá o 0AD. Vamos olhar onde? Eu vou acessar aqui, ó, packages.debian.org e vou olhar aqui nessa primeira pesquisa, ó, procurar o diretório dos pacotes. Eu vou colocar aqui, ó, 0AD, que é o nome do pacote. Só que ao invés de mostrar no estável, eu vou dizer para ele mostrar em qualquer uma, N. E vamos dar uma pesquisada. Aí a gente vai pesquisar e a gente vai ver que o 0AD, ele tem lá nos repositórios, né, a versão que era usada no Stretch, que é o Old Stable, que é a versão 0021-2. A versão que tem no Stretch Backports é a 0023-1. A que tem no Buster, -1, TIL BPO 9+1. A versão que tem no Buster, que é o Old Stable, é a 0023-12. A que tem no Bullseye é a 0023.1-5 mais B1. A que está no Testing é a 025. Agora, repare, do Testing para o Seed tem a mesma versão. Alguns pacotes, né? Vamos ver se eu procuro um outro pacote aqui, deixa eu ver qual um pacote que a gente pode usar de exemplo aqui. O pacote Rows. O pacote Rows, também N, a gente vai ver aqui que no Stretch ele estava na versão 0.2.1-1, no Buster está na versão 0313, no Bullseye, mas repara, tanto no Bullseye, que é estável, como na Bookworm, que está em estágio teste, como na Seed, está na mesma versão. Então, o fato da gente ter uma nova versão não quer dizer que todos os pacotes foram modificados, que todos os pacotes têm uma versão mais recente, dependerá de uma porção de fatores. Este exemplo deste pacote, ele está na mesma versão, tanto no estável, quanto no testing, quanto no unstable. Então, fazer o downgrade de uma coisa para outra vai dar mais ou menos trabalho também, dependendo de como foi o comportamento de atualizações daqueles pacotes que a gente tem instalado. Né? Então, essa é a ideia. Fora isso, fazer o downgrade pode ser mais complicado ainda, porque em alguns casos, uma versão mais recente de um pacote
altera como o seu arquivo de configuração expressa variáveis e formulações. Então, quando a gente vai fazer um downgrade, para tentar aproveitar o arquivo de configuração, é bem mais complexo, né? Porque o desenvolvimento não pensa na possibilidade do downgrade, né? Isso é uma exceção da exceção, né? O mais comum é a gente pensar no upgrade, né? Então, quando você instala um pacote que a versão mais recente alterou alguma coisa no arquivo de configuração, o apt mostra isso, né? Indica, olha, o arquivo de configuração que você tem aí, que foi alterado do arquivo que veio no pacote, tem uma versão nova. O que você quer fazer? Você quer usar a versão do mantenedor do pacote? Você quer usar a sua própria versão? Ou você quer analisar, olhar quais são as diferenças para decidir, né? Agora, o contrário é muito mais complexo, né? Porque quando alguém faz uma coisa nova, olha para o antigo, né? Não tem como o antigo olhar para o novo, né? Porque o novo simplesmente não existia quando foi feito o antigo, né? Então é bastante complicado. Uma situação que eu acho que é interessante em alguns casos, e aqui, por exemplo, isso já ocorreu aqui, a instalação da minha filha, ela foi transplantada, né? Mas ela era de um computador que foi meu, né? E quando eu usava esse Debian no meu computador, ele era o Debian Seed. E hoje ela está usando o Debian estável. Então você fez o downgrade? Não, eu não fiz o downgrade. O que eu fiz foi simplesmente alterar o repositório e deixar quieto. Com o tempo, as coisas foram chegando, e aí pronto. Ficou na versão estável e ponto final, né? Por quê? Porque os pacotes vão migrando, né? Então isso vai acontecendo. É claro que pode ter um pacote que jamais migrou e ela tem lá instalado e que não é verdade, não está naquela distribuição, né? Então é um processo complicado, né? Para tentar ir para trás, né? Mas é possível, né? Vai dar dor de cabeça, mas tudo é possível, né? Não tem nada impossível. Beleza, Luiz? Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida nessa história toda? Guilherme, sugestões malucas do Luiz, né? Sempre muito, muito bem-vindas de todos, né? De como é que faz para fazer downgrade. Aí eu estou discutindo isso, aproveitei para, nesta discussão, mostrar aqui os arquivos de configuração, os arquivos de lista dos pacotes e tudo mais, né? Como é que faz o downgrade de um pacote e tal, mas o downgrade de todos os pacotes que eu tenho instalados aí é mais difícil. Eu não sei se tem um script para cuidar disso, pode ser que tenha, alguém tenha feito, eu desconheço, né? É uma dúvida que eu tinha também, não lembrei na pré-aula para falar. Eu queria... Teve um momento que você falou, professor, sobre a possibilidade de... Eu não lembro como é, instalar, fazer uma instalação por cima com os mesmos pacotes, não é? Uhum. Como que isso seria feito? É uma gambiarra tamanho de um elefante, né, cara? Por conta justamente dos arquivos de configuração, né? Eu posso rodar, por exemplo, dpkg get selections, perdão, e mandar isso para um arquivo. Deixa eu mudar de diretório, estou aqui no home do usuário root nessa máquina Clovis e rodar dpkg get selections e mandar isso para um arquivo chamado pacotes. O que é que esse arquivo vai ter? Esse arquivo vai ter uma lista de todos os pacotes que eu tenho instalado. Então aqui tem uma lista de todos os pacotes que eu tenho instalados. Eu poderia fazer um ambiente de chroot ou alguma coisa e baixar cada um desses pacotes da versão que eu quero. E poderia extrair cada um desses caras, mas eu tenho grande chance de ter problemas com algumas coisas. Por exemplo, é muito comum que numa versão nova de Debian tenham alguns pacotes que não estão na versão anterior. E, no entanto, ele está instalado, né? Então, eu poderia tentar resolver isso, poderia fazer um script para tudo isso, poderia. Tem uma lista de todos os pacotes, então eu poderia dizer para baixar todos esses pacotes, fazer o downgrade de todos esses pacotes. Mas a chance de dar umas quebradeiras danadas é de 100%.
vai dar um bocado de quebradeira. Tem jeito de resolver? Tudo tem jeito de resolver. Mas eu diria que isso é altamente não recomendável, né? É uma questão que vai te deixar numa incerteza absoluta. Eu acho que seria melhor se a gente tem uma circunstância, não sei se quanto isso é raro ou não, depende de tantas coisas, né? Em primeiro lugar é assim, quem é que atualizou essa nhaca para agora querer resolver voltar atrás? Alguém pisou no tomate em algum momento, né? Ah, mas, sei lá, fizeram, foi por engano. Muito bem. O fato é que esse servidor, por alguma razão, de algum pacote, de alguma coisa legada, ele precisa rodar com uma versão anterior. Eu acho que seria mais adequado fazer uma nova instalação, né, desta versão anterior e recuperar os arquivos de configuração à medida do possível, né, e ver como eles estão, dos serviços que estão em funcionamento e assim por diante, né. Eu acho que seria essa a forma mais adequada de fazer um downgrade. Um downgrade on the fly, assim, com a coisa rodando, é bastante complicado de dar zica, né? Até porque em versões mais recentes vão mudar. Quer ver? Vamos olhar lá, vou botar de novo no full screen. Vamos olhar um cara aqui que é extremamente importante, né? Um pacote super importante, que é esse aqui, ó, libc6, né? Do qual, se não 100%, quase 100% de tudo que é binário depende, né? Olha só, a gente tem uma versão diferente, ó. Aqui no experimento tem a 2.33, ó, no Bullseye tem a 2.31.13 e no Bookworm é a 2.32.4. Quer dizer, tudo que é binário depende desse sujeito, né? E aí fazer um downgrade disso on the fly, ou seja, com o sistema rodando, não tem como. Não vai dar. Vai dar caca. Agora, fazer depois, aí pode dar certo, né? Existe a possibilidade de dar certo, mas é tranqueira, cara. É tranqueira. Você pode fazer um script que pega o conteúdo desse arquivo pacotes e tenta baixar todos os debs? Pode. E aí você pode rodar, por exemplo, porque você sabe que você pode extrair um arquivo deb, né? Um arquivo deb é um arquivo compactado como outro qualquer. Vamos fazer aqui apt install rows, né? Vamos instalar esse cara. Não, esse aqui vai ter muita gente. apt install 0ad. Pronto. 0ad. Pronto. Esse não vai baixar muita coisa. Tá lá. Ah, esqueci de passar um parâmetro aqui. -d para fazer só o download. Então vai fazer o download dos pacotes, mas não vai instalar. Então eu estou baixando aqui os pacotes para dar um exemplo do 0AD, né? E deixa ele baixar aqui, a conectividade não está lá, essas coisas. Pô, no Clovis não está lá. 40 MB por segundo. É que é grande mesmo, fui escolher um cara grande. Que vacilo meu. Mas tudo bem. Tá indo aí, não tem problema. A conectividade é super boa, 40 MB por segundo, tá bem bom, né? É que eu escolhi um pacote que é bem pesadinho aqui. Muito bem. Se eu olhar o diretório /var, /log, /var, /cache, /pt, archives, eu vou ver que os pacotes que eu baixei estão ali, né? E a gente pode extrair o conteúdo de um pacote, né? Eu não vou extrair na raiz para não atrapalhar, né? Não, eu até vou, vai. Eu vou extrair na raiz, depois eu removo o pacote e ele vai ser removido. Ó. Eu poderia fazer assim, ó, dpkg -x e passar o nome do pacote, ó, 0ad, e indicar o diretório barra como o diretório. Eu vou primeiro fazer um outro diretório, eu vou fazer aqui um mkdir /tmp /labgnu, né? E agora eu vou fazer aqui dpkg -x 0ad underline bababá para o /tmp labgnu. O que isso faz? Vamos dar uma olhada lá, ó. cd /labgnu, ele extrai, ó. Vamos olhar com o tree. Olha só, ele extrai a estrutura de diretórios que esse pacote tem. O dpkg -x fez o que? Extraiu, né? Então, olha só. Foi criado um diretório dentro desse diretório labgnu, um diretório USR, um diretório games, e lá o binário 0AD, bibliotecas que esse pacote tem, arquivos que esse pacote tem. Então, se eu fizesse ao contrário, eu fizesse dpkg
"-x e usasse aqui o barra, eu escreveria a partir do barra. Então, se eu fizer isso com uma versão mais antiga do pacote, eu vou sobrescrever os arquivos binários, né? Mas é bem encrespado de fazer isso aí. Eu não acho nada recomendável, não, mas eu proponho que o Luiz tente, né? Porque eu não quero que desestimular ninguém, né? De não fazer uma coisa desse tipo, beleza? Cada um que enfrente os desafios que desejar, né? Quem sou eu para dizer que esse vale ou não vale a pena, né? Acho que todo desafio pode valer a pena, né? Então, como desafio, eu acho que vale sim, beleza? Vou fazer uma pausinha aqui para pegar uma água. Estamos de volta. Eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é importante, que é a seguinte. Se agora a gente estiver falando de um downgrade do unstable para o testing, aí a coisa é bem mais simples, porque o unstable é a preparação para o testing, né? Os pacotes novos vão para o unstable, chamado seed, e aí depois de 2, de 5 ou de 10 dias, dependendo de certas circunstâncias e também de circunstâncias do próprio pacote, se ele apresentou ou não bugs, né? Eles migram para o teste, né? Então, por exemplo, se eu alterar aqui o source list agora, ao invés de bookworm, eu mudar para o seed, né? Bookworm. Até vai ser bom, porque eu também vou mostrar uma coisa que acontece aqui, que eu acho que cabe uma reflexão. Então, mudei aqui para seed, né? Então, agora eu vou rodar um apt update aqui para atualizar as listas. Então, agora estão do seed. Ó, deu um erro aqui, ó. Security Debian, seed security, não encontrou esse cara, porque não existe esse repositório aqui. Por que não existe esse repositório? Porque o seed não tem um repositório de security, né? Os problemas de segurança num pacote vão entrar no seed também? Vão, mas não tem um time cuidando do pacote especificamente de segurança, né? Então a tendência é ele aparecer primeiro no stable, mas ele vai chegar no seed também. Então eu vou de novo editar o etc source list para deixar apenas a linha principal. Quem usa seed, esse aqui é dos fontes, eu vou comentar também. Então, quem usa seed usa esse repositório apenas, né? Só o seed mesmo. Então, vamos rodar um apt update de novo e a gente vai ver que agora não deu erro. Não deu erro. E tem 122 pacotes para serem atualizados. O que quer dizer isso? Dos pacotes que eu tenho instalados aqui, que são dpkg-l, pipe, wc-l, 1620-5, 1615. Dos 1615 pacotes que eu tenho instalados neste Debian Bookworm, 122 tem uma versão mais recente no seed. Então, se eu de repente tivesse uma máquina seed e eu quisesse fazê-la virar testing, eu poderia alterar os repositórios e esperar os pacotes chegarem, né? Num dado momento, eu posso inclusive rodar um apt, aquela linha que eu nunca lembro, né? Eu vou colar aqui, como sempre, né? Cadê apt list, né? Pronto. Aí eu vou rodar essa linha aqui, ó, que vai me mostrar o que está ou não no repositório. E se eu rolar essa linha aqui, eu vou conseguir ver o que não está no repositório do Debian, mas que eu tenho instalado, né? Então, se eu, por exemplo, tenho uma versão unstable, uma versão seed, né? E resolvo, não, agora não quero mais usar o seed porque é muito frenética essa atualização de pacotes e tal, eu prefiro usar mesmo o testing. Então, neste caso, é bem mais tranquilo. Você vai lá, edita o source lists e fica esperando que os pacotes vão chegando. Mas aquela alteração frenética do seed já não vai acontecer. Então aí é bem tranquilo de fazer um downgrade. Você não vai ter
baixado a versão dos pacotes, mas baixou a versão da tua instalação, né? Fica bem suave de fazer isso aí. Beleza? Acho que esse senão era importante aqui, né? Vamos voltar aqui outra vez, mudando aqui agora tudo que é seed para bookworm. Pronto, descomentando aquelas linhas para deixar tudo com... o que é legal também, que eu acho legal de mostrar para vocês, é que você pode brincar à vontade com isso, né? Sem estragar nada, né? Porque eu só estou na base do apt update, né? Então eu não estou estragando nada, não está mudando nada, não está mexendo nos pacotes, né? Apenas a lista, né? Então aí agora se eu rodar um apt upgrade, a gente vai ver que não tem nada para atualizar, tá tudo em ordem, não estragou nada, né? Então é bem tranquilo de você perceber que o que é que muda em cada uma delas? Aquelas listas que a gente acompanhou, né? Então aquelas listas tratam justamente de que versões que estão, é uma base de dados, né? E é isso aí. Beleza? Vamos apagar aqui o diretório LabGNU, apagado. Vamos fazer, ó, repare que lá no /var, /cache, apt, archive, está lá os arquivos dos pacotes que eu mandei apenas fazer o download, né? O apt clean trata de limpar isso, né? E tá limpinho lá, não tem mais os arquivos deb dos pacotes. Atualmente, se você faz um apt install, um pacote, esse pacote é baixado nesse diretório, aí ele é instalado e na sequência, por padrão, o arquivo deb correspondente é apagado, né? No passado não era assim, mas já há algum tempo, eu não sei precisar exatamente quando, mas já há algum tempo é assim, né? Mas se por acaso sobrou alguma coisa ali, por conta de algo que você tenha feito, a apt clean dá conta de limpar isso. E às vezes isso é até um problema. Uma vez eu resolvi um problema que era esse, não tinha espaço no disco porque estava lotado de arquivo deb ali no pacote, dos pacotes. Tudo bem? Mais alguma sugestão maluca? A versão seed com S, viu, Eloy? Seed. Seed é o nome se a gente olhar aqui no full screen, né? A gente vai ver aqui na minha tela de fundo, aqui, ó, do meu terminal, ó, tem esse bonequinho aqui, o Seed, né? O Seed é o menino da casa ao lado, né? O Seed é aquele que quebra os brinquedos, né? Então a ideia do Seed, do Unstable, é que eventualmente os pacotes quebram, quer dizer, essa interligação e consistência entre pacotes, dependências de pacotes, que a gente tanto fala do Debian e do Debian Stable, no Seed ela pode ser comprometida durante um determinado período. É natural do processo, não é um defeito, é natural do processo de desenvolvimento, né? Seed também pode ser entendido, né? Dizem as más línguas que é uma das possibilidades, né? Como still in development, né? Ou continua em desenvolvimento, né? Essa é a ideia do negócio aí, né? Não é o seed com a letra C, não. É o seed com a letra S mesmo. Beleza? O que mais a gente tem aqui? Não sabia, importante. O Edjon fez uma pergunta aqui, se é importante ter o HTTPS no repositório security. Atualmente, muito recentemente, isso inclusive, agora na atualização para o Debian Bullseye, esse passou a ser o padrão, né? É claro, eu acho que usar HTTPS é legal, é mais uma camada de proteção. Você já viu que, mesmo usando HTTP, existem as camadas de verificação das assinaturas e tudo mais, e não só a assinatura da lista toda, mas a assinatura de cada arquivo .deb que é baixado, né? Então, em cada arquivo deb é assinado, né? Então, é mais uma camada e enfim, foi o definido pelo Debian como o default. Você pode ver que aqui
eu devo ter assim. Se não está assim é porque eu não corrigi o negócio direito aqui. Vamos ver, apt sources, list. Tá HTTP, ó. Vamos consertar isso aqui, ó, João. HTTPS. Vamos deixar como é recomendado agora. apt update. E vamos deixar como é recomendado agora. Pronto, agora está lá o security com o HTTPS. Então isso é uma camada a mais de segurança na história. Aí o Eloy comenta aqui, então sempre tem versões seed? Sim, a versão seed é a versão que eu uso há algo em torno de 11 ou 12 anos. Eu não atualizo de versão. Eu venho usando o seed há 12 anos. E o que eu atualizo são as versões dos pacotes, né? Então eu uso sempre essa versão. Eu não mudo de versão. Eu uso sempre o seed. E ele vai recebendo. É claro que a versão dos pacotes que eu tinha há 12 anos, provavelmente não tem nenhum mais desses pacotes aqui, né? Um pacote que não recebeu nenhuma atualização por 12 anos é pouco provável, né? Na verdade, até porque mudaram versões de bibliotecas e tudo, e eventualmente pacotes que não receberam atualizações devem ter saído dos repositórios do Debian e, portanto, não estão nem mais no seed, né? Isso acontece muitas vezes, né? O pacote, por exemplo, o Debian passa a usar o Python 3, então tudo que era pacote que só funcionava no Python 2, num dado momento ele vai ser removido dos repositórios, a menos que seja atualizado para funcionar com Python 3. O mesmo acontece com GTK2 para GTK3, quem sabe lá na frente para GTK4, e assim por diante, né? Mas o Debian Seed, de novo, o Debian Seed é o que o Debian oferece mais próximo de um rolling release. O conceito de rolling release é esse release que vai rolando, né? Que vai acontecendo pacote por pacote, sem ser por degraus, né? Sem ser com a mudança de uma versão. Não é propriamente um rolling release, porque quando está próximo do lançamento da nova versão estável do Debian, a entrada de pacotes novos passa a ter critérios muito específicos a ponto de chegar num dado momento em que se congela, ou seja, não entra nenhum pacote novo mais, né? Então, neste período, os pacotes ficam um tempo sem receber atualizações. O pior momento para quem gosta de seed, né? Por quê? Porque fica tudo muito parado e aquela alteração frenética, atualização frenética de pacotes que a gente está super acostumado e curte, para quem usa seed, deixa de ocorrer, né? A gente não pode dizer que estritamente é um rolling release, mas é o mais próximo que a gente tem de um rolling release no Debian. Então a gente não tem essa história de mudar de versão, a gente muda de versão dos pacotes, mas não muda de versão do Debian, e é uma beleza, porque são 12 anos que eu faço apt update, que eu faço apt upgrade, aqui não, que é bookworm, né? Na minha máquina aqui, vamos para a minha máquina aqui, vamos virar a toda poderosa rotinha, e na pré-aula aqui eu já fiz umas atualizações, então é capaz que não tenha atualização, apt update, né? E, deixa eu ver, não tem nenhuma atualização, apt upgrade, e assim a gente vai rolando a parada, e vai atualizando, e está sempre no mais novo. Às vezes a gente pode ter um probleminha aqui ou ali, é parte do risco que se corre quando se resolve usar uma versão seed. Certamente não é a versão recomendada para se usar num servidor, né? A versão recomendada para se usar num servidor é a versão estável. A versão recomendada para usar num desktop, de um usuário regular, normal, que não está querendo lidar com essas coisas, é a versão estável também. Se você é um utilizador, uma utilizadora que quer aprender, que quer versões um pouco mais recentes, eu posso dizer que num desktop, de boa, você pode usar a versão que está no estágio testing. É uma experiência legal, não é nada do outro mundo,
E eu acho bem recomendado para quem está afim de aprender, porque vai ter que lidar com certas coisas e tal, e sempre vão ter questões de aprendizagem aí envolvidas. Se você não quer ter nenhum tipo de dor de cabeça, aí você vai usar a versão estável, é tão bom quanto, não tem uma situação melhor, né? Tem pessoas que podem e preferem um determinado comportamento, outras preferem outros, né? Então, cada um escolhe o seu aí, né? O que o projeto Debian recomenda sempre é a versão estável, né? Mas a gente tem aí as versões todas disponíveis, né? Então, que aliás é uma coisa que eu acho sempre engraçado, né? Aquele negócio de lançamento, né? Vão lançar, bababá, né? Então, quando lançaram o Debian 11, ou seja, quando o Debian 11 foi pelo projeto Debian considerado como estável, no mesmo instante surgiu a futura versão 12, que é o Bookworm, né? Então, numa máquina que tenha Bookworm, você poderia dizer que está usando o Debian 12. Cara. A gente olhando lá o arquivo, o pacote base files, né, a gente vê que a versão dele é a 12. Né? Então, é a futura versão 12. Então, a bem dizer, é a versão 12. Só no projeto Debian não considera a versão 12 ainda, porque ela não está pronta. Ela está no estágio de testing, um estágio em que ela está sendo preparada para ser a futura versão estável do Debian, que vai acontecer daqui a 2 anos e uns quebrados, se a média histórica prevalecer. Né? Na verdade, vai ser lançado quando estiver pronto, é assim que fala sempre o projeto Debian, mas historicamente tem acontecido a cada 2 anos e pouco. No último dia 14 de agosto, o Debian considerou a versão 11 como a versão estável. Né? Nesse exato instante, tem lá um outro conjunto de diretórios com os respectivos pacotes, e nesse instante elas são idênticas. A 11 e a 12 são idênticas. Né? Aí os pacotes vão chegando no seed, praticamente a 11, a 12 e o seed são idênticas. Praticamente o estável, o testing e o unstável são idênticas num dado momento. Né? São quase idênticas. Né? E aí os pacotes vão chegando no unstable, vão migrando para o testing, e aí ficam ali. E o estável fica recebendo suas atualizações de bugs e de segurança, e esse processo vai rolando. É muito interessante isso, é muito bacana. Eu falo disso também numa videoaula aqui que eu explico e falo sobre o projeto Debian e tudo mais, aí eu conto um bocado dessas coisas aí. Beleza? Temos mais alguma... Valeu, Ricardo. É isso aí. Se o Python 2 está fora de linha no Debian, então a gente tem que tomar muito cuidado, viu, Matiusco, com essa história de o Debian. Não existe o Debian. Né? Isso é uma palavra, um conceito que pode representar várias coisas. Né? O Debian pode ser o projeto Debian. O Debian pode ser cada uma das versões que o projeto Debian disponibiliza do seu sistema operacional. Mas o Debian também poderia ser a versão que eu tenho instalado aqui, a minha instalação. Né? O que você usa? Eu uso o Debian. Né? Então, é difícil a gente falar de uma coisa nesta linha. Né? Se a gente olhar aqui, dpkg -l, aliás, apt show Python, a gente vai ver, apt show Python tem um monte de coisa, né? Python, vamos ver aqui, ó, Python 2 alguma coisa, ó, ainda tem aqui coisas do Python 2, né? Mas elas, até onde eu sei, vamos ver se eu tenho alguma coisa instalada de Python 2 aqui, dpkg-l, pipgrep, Python 2, ó, não tem o Python 2 instalado aqui. Por que ele está aparecendo aí? Porque ainda tem alguma coisa de Python 2 aí, né? Mas está saindo do Debian, então ainda tem alguma coisa aqui no Bookworm de Python 2. Eu achei que já tinha saído tudo, vamos ver. Python 2. Olha lá, ainda tem, dá para instalar alguma coisa de Python 2 aí, mas de fato está sendo expulso do Debian, não é a versão
padrão do Debian não é o Python 2. Né? Então, tudo que é pacote que depende de Python 2 vai saindo dos repositórios. Né? É isso aí. Beleza? O que temos mais aqui no nosso chat? Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma coisa. O Guilherme saiu para jantar. Bom apetite, Guilherme. O Ricardo fala se snapshot não resolveria isso. Eu já ouvi falar sobre snapshot em BTRFS. Resolveria isso o quê, né? Já passou aqui a parada, né? Veja, snapshot é um nome bonitinho, né? Para backup e tal. Eu não curto isso não, cara. Eu não curto nem um pouco isso, não. Eu acho que tem outras formas mais eficientes de fazer esse negócio, né? Eu não gosto disso, de snapshot, não. Mas, enfim, tá aí. O sistema BTRFS tem isso, tem timesheet, essas bugigangas aí. Eu não gosto de nada disso, cara. Se eu quero fazer um backup da minha instalação, eu faço um backup da minha instalação, cara. Então, eu monto a minha instalação num outro diretório. Então, se eu olhar aqui, o lsblk, tá aqui, eu tenho VDA1, é a minha partição raiz. Vamos ver se eu tenho espaço para isso. Eu tenho aqui 7,9 GB ocupados, né? Então, eu vou fazer, eu faço assim, ó, mount, /dev, VDA1, vou montar no /mnt. Pronto, eu montei em 2 lugares. Se eu rodar o lsblk, ele vai mostrar só o último, tá? Acho que tem um jeito de mostrar aqui com -F, não sei. Ele mostra, na verdade está mostrando os dois, ó, no /mnt e no /, né? Então o /mnt tem todo o meu sistema também, porque eu remontei a partição ali, né? Então agora eu posso simplesmente chegar e fazer assim, ó, tar -cvf, e vou botar lá no /mnt o bkp.tar. Vamos até o diretório /mnt, cd /mnt, tá aqui tudo listadinho, bonitinho. Então olha, agora eu posso fazer assim, ó, tar -cvf, pode ser um HD externo para fazer de backup, né? /mnt, vou fazer aqui um bkp.tar de tudo que tá aí, ó. Pronto, de tudo que tá aí, ó. Tá rolando aí, eu tô fazendo um backup de toda a minha instalação. Inclusive tem um disco virtual aí, meio grandinho e tal, mas esta é uma forma. Eu mando esse arquivo para algum lugar, eu tenho um backup. Para mim tá show de bola. Professor, pois não. Mas nesse comando que você deu, ele tá mandando ele para algum lugar ou ele só tá fazendo o arquivo? Ele tá criando o arquivo e gravando o arquivo no próprio disco, né? Mas com o conteúdo de todos os arquivos do meu sistema. Então eu posso usar esse arquivo tar. Mas ele está fazendo isso no /mnt? Isso, ele está fazendo isso no /mnt para não pegar as coisas que dizem respeito só ao kernel, só quando a coisa está rodando. Eu mostro isso muito nas minhas oficinas, já fiz isso aqui em laboratório, tem também um vídeo aqui no canal que é transplante do Debian, né? Eu uso isso para fazer um transplante, porque com esse arquivo eu consigo levar essa instalação para uma outra máquina, a instalação completa, né? Então eu prefiro, para ter um backup da minha instalação, fazer algo assim. Esse negócio de snapshot, para mim, coloca um grau de dificuldade na história, né? Que para mim não faz muito sentido, cara. Eu fiz uma bobagem e apaguei um negócio. Meu velho, arruma o que você fez de errado, cara. Essas facilidades eu não curto não, cara, porque eu acho que elas acabam colocando um grau de dificuldade na hora que as coisas dão problema, colocando uma complexidade e uma camada a mais, um negócio que na hora que tá tudo bem, cara, mas na hora de dar zica e a parada vai encrespar, né? Eu vou cancelar aqui o processo só para mostrar que a gente tem um arquivo, a backup tar, que teria todos os arquivos da minha instalação, né? Vamos. Aí no caso desse arquivo tu pode botar tipo num disco externo, né? Posso colocar num disco externo, posso usar esse arquivo para
para fazer o transplante, né? Essa é a ideia, né? Depois vou assistir esse vídeo. Eu diria que é um dos exercícios, na linha do que você está tentando fazer, Saulo, de aprender certas coisas aí e tudo mais, é um exercício bem interessante esse de fazer um transplante, né? Eu acho bem legal, cara. É bem divertido e vai possibilitar um aprendizado de uma porção de coisas. Beleza? Beleza. Então tá bom. Deixa eu ver quanto tempo nós estamos aqui. Boa noite, Edgar. Já estamos aqui a 1h40. Eu acho que a gente pode continuar aqui na sala, como sempre, mas eu vou dar por encerrado a gravação do nosso laboratório #41, o LabGNU ao vivo. Sempre lembrando, tá curtindo? Deixa aí o seu apoio com um like, com um compartilhamento, ou se você quiser e puder fazer uma contribuição financeira, tem aí por Nubank, PicPay e PagSeguro, as descrições, ou está na descrição do vídeo, esses links todos. E se você quiser e puder, achar que a gente merece uma colaboração mensal, a gente tem a nossa campanha no Apoia-se, que é o apoia.se/Curso GNU. Agradeço a todos e todas que estão colaborando aqui com o nosso trabalho. Quer nos encontrar? Você me encontra por @Creteu nas mídias sociais e convido vocês todos a virem participar do nosso grupo de apoio lá no Telegram, que é o t.me/Curso GNU, ou se você preferir, na rede Matrix, também com o nome Curso GNU. Eu espero que você tenha curtido, se divertido aqui nesse nosso lab, né? Aprendido alguma coisa e tudo mais. Quero agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui conosco e dizer que a quinta-feira, que por acaso é amanhã, a gente está de volta, porque o LabGNU é terça e quinta, às 19 horas. Até uma próxima. Um abraço.